Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. E deixe aí o seu like. É muito importante para o nosso canal que você deixe aí o seu like. Hoje vamos dar continuidade ao estudo da reforma íntima e gerenciamento mental. E vamos falar um pouco sobre significados. Nos estudos passados nós falamos sobre a ligação entre o que pensamos, o que imaginamos e o que sentimos, sendo que nossos sentimentos são derivados de pensamentos que são trabalhados na nossa imaginação, de acordo com motivadores mentais. E estes motivadores mentais estão inseridos em nossas crenças, as crenças que determinam a forma com que nós olhamos a vida, a forma ou o filtro através do qual nós enxergamos absolutamente tudo à nossa volta. Normalmente o que nos faz sofrer está relacionado àqueles contextos de eventos, coisas que acontecem, sobre as quais nós não tínhamos nenhum controle. Coisas simplesmente acontecem e nós não temos controle sobre esses acontecimentos. E uma vez que somos pegos despreparados, aquelas situações acabam transformando-se para muitas pessoas em eventos muito dolorosos. Muito sofrimento está envolvido nessa situação quando eu sou surpreendido com alguma coisa muito triste, muito destrutiva e que eu não tive como evitar, não tive nenhum controle sobre aquilo e, consequentemente, só me resta sofrer. Mas existe sofrer e sofrer. Existe a pessoa que sofre e este sofrimento é aproveitado por ela para o seu crescimento espiritual, quando ela se fortalece diante do sofrimento, assim como existem aquelas situações em que as pessoas acabam utilizando ou permitindo que o sofrimento acabe se transformando numa relação muito sofrida, com muita dor, e uma dor que não serve para o crescimento da pessoa, porque ela está misturada com revolta, mágoa, ódios e sentimentos que absolutamente não são construtivos. Mas quando falamos da questão do significado, o significado é uma interpretação baseada em tudo que nós já estudamos até agora. Eu não sei se você já percebeu, mas existem pessoas que têm uma grande dificuldade de entender o que você está falando. É como se você estivesse falando de alguma coisa, mas a pessoa está ouvindo o que você está falando, mas parece que ela não está conseguindo entender o que você está dizendo. Então nós ouvimos com nossos ouvidos, mas nós damos interpretações ao que estamos ouvindo, e estas interpretações são os significados. É como se eu perguntasse na hora que eu estou ouvindo, o que significa isso? O que essa pessoa está querendo me dizer? O que está por trás dessas palavras? Qual é a verdadeira intenção desta pessoa? Será que ela está querendo me enganar? Será que ela está mentindo para mim? Será que ela está querendo me passar para trás? Será que essa pessoa está me elogiando ou me ofendendo? Então muitas pessoas não conseguem ouvir ao pé da letra, ouvindo simplesmente o que a pessoa está dizendo. Isso influencia muito, principalmente nas relações conjugais, onde existem casais que não se entendem, porque um está sempre interpretando o que o outro está falando. E essas dificuldades de entendimento, que já deram até origem a um célebre livro aí da década de 90, chamado Os Homens São de Marte e as Mulheres São de Vênus, exatamente baseado nessas dificuldades dado ao significado. Uma palavra para uma pessoa significa alguma coisa e para outra pessoa significa outra coisa completamente diferente. E existem significados positivos e significados negativos. Por exemplo, na convivência entre casais, quando há uma confiança absoluta, quando um confia no outro, que o outro não está me enganando, ele não tem motivo para me enganar, e eu então não preciso me defender, quando a pessoa fala uma coisa, o significado é um. Ele ou ela vão ouvir o que o outro estão dizendo
com base numa crença em que eu sempre confio que aquela pessoa está me ajudando. Ela está me protegendo. Até mesmo quando eu tenho dificuldades, ela está me protegendo. Pronto. Esta crença me leva ao significado positivo. Se ele está dizendo, é porque tem alguma coisa. Se ele está me falando, é que eu preciso pensar, e pensar com bons sentimentos com relação a isso. Mas quando a relação já está deteriorada, muitas vezes o casal já não se entende mais, acontece que se dá um significado negativo. O homem ou a mulher estão falando alguma coisa, mas a outra pessoa está ali ouvindo de acordo não com o que está sendo dito, mas com o significado que ela dá com relação àquilo. Por exemplo, se houve uma quebra de confiança, a pessoa que se sentiu ofendida pela quebra de confiança, normalmente ela passa a ouvir o que o outro está dizendo, não como ele ou ela está dizendo, mas como algo que precisa ser interpretado da seguinte maneira: está querendo me enganar, por isso eu não posso confiar, porque certamente está me passando para trás, está me enganando. Isto são os significados. Jesus, quando fala nas bem-aventuranças, onde ele diz, bem-aventurados os puros de coração, nisto Jesus está nos induzindo a criar um significado elevado para a nossa vida. Porque a pessoa pura de coração, ele não espera o mal que vem dos outros. Ou mesmo que ela veja o mal que os outros estão fazendo, ela dá um significado. E o significado é sempre construtivo. Ela vai pensar assim: se está cometendo esse erro, é porque ainda não evoluiu, é porque ainda está tomado pela ignorância. Ela pensa que está enganando alguém, mas o problema é dela, porque enganar os outros é uma fraqueza moral. Então ela dá um significado positivo. E quando eu consigo dar significados positivos às coisas que acontecem na minha vida, eu me moldo, eu me transformo para um padrão superior de comportamento. Porque os significados negativos trabalhados na nossa imaginação nos leva a nos sentir mal, nos leva a nos sentir enganados, traídos. E muitas vezes isso não é real, é apenas fruto da nossa imaginação. Eu consigo criar um evento imaginário baseado não num fato em si, mas nos significados que eu dou, motivado por crenças ruins em relação àquilo que eu estou ouvindo. E nisto eu posso interferir profundamente, quebrando elos importantes de confiança, criando significados positivos que me poderiam estabilizar mentalmente, me levar para um padrão melhor de comportamento, e isso me faz cair para um patamar de muito sofrimento que eu não precisaria estar passando. Por esta razão, nós precisamos avaliar os significados. Para quem já fez terapia, passou por análise ou mesmo alguns tratamentos psicológicos, isso já fica mais claro para a pessoa, né? A questão dos significados, às vezes algum terapeuta já falou sobre isso, que eu preciso observar meus significados, né? O que significa, para que eu possa até mesmo me estabilizar. Os significados negativos me fazem perder a autoestima, me faz cair para uma vibração ruim que me leva a ligações espirituais, muitas vezes precursoras de influências obsessivas. Mas quando eu consigo dar à minha vida significados positivos, eu me protejo por isso. Por isso eu preciso aprender a lidar comigo mesmo, descobrindo, porque nessa perspectiva do que estamos fazendo aqui agora, nesse momento, estes nossos vídeos, eles nos levam a uma trajetória de autoconhecimento onde eu posso me tornar um autoterapeuta. Eu posso me tornar um auto-observador, eu me observo, eu aprendo a me ver, a me compreender, e nisto eu posso mudar a forma como eu vejo, eu posso mudar as minhas crenças, porque eu identifico que não é desse jeito, eu estou acreditando a vida, eu estou tendo crenças negativas, destrutivas, e eu não preciso disso. Isso não me acrescenta nada e eu me torno uma pessoa pior quando eu estou olhando o mundo com maus olhos, né? Agora, da mesma maneira, eu posso mudar isto, eu posso mudar a forma como eu vejo o mundo, eu posso observar e mudar a forma como eu acredito que as coisas existam e aconteçam,
eu posso transformar o meu padrão de comportamento em relação a mim mesmo, eu posso mudar também os significados das coisas, ouvindo claramente o que as pessoas estão dizendo, tentando entender o que elas estão me dizendo, sem dar a elas significados, nem positivos e nem negativos, como se eu fizesse uma interpretação de uma leitura com base nos contextos que estou lendo, sem necessariamente dar uma interpretação que me leva unicamente a entender o que eu quero entender e não o que a pessoa está dizendo. Significados é isso. É quando eu entendo não o que a pessoa está dizendo, mas eu vou colocando informações na minha imaginação que me levam a buscar entender além das entrelinhas. Como se todo mundo estivesse me dizendo alguma coisa, escondendo alguma coisa por trás, em que essas pessoas me levam sempre onde eu entendo, sempre ali que existe um jogo, existe algo escondido, existe uma teoria da conspiração ali por trás, porque as pessoas não são nunca verdadeiras, elas nunca falam aquilo que estão pensando, estão sempre tentando me enganar, e isso melindra, fere e ofende, e na maioria das vezes não é real. Então eu preciso me libertar disso, me colocando à disposição de ouvir e entender, e depois que eu ouvir e entender, eu me preparo para que aconteça aquilo que a pessoa está me dizendo, sem ficar sempre na retaguarda, sempre na defensiva, porque isso desgasta, isso dá ansiedade, isso me faz sofrer. Muito bem, meus amigos, muito obrigado pela sua atenção. Obrigado por você estar aqui conosco e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado por você estar aqui.